Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 286º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 39 e 40, Amós, capítulo 6, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 26. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 39 e capítulo 40. Nabucodonosor toma Jerusalém. Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias, à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradão, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradão, chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradão, chefe da guarda, Nebuzasbã, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda,
a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: Vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens, de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Jeremias e Gedalias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: O Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: Volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente, e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho de Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos, e vieram à terra de Judá para junto de Gedalias em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: Você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você?
Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Cariá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo o Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Cariá: Não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 39, os capítulos 39 e 52, junto com os textos de 2 de Reis, capítulo 25 e 2 de Crônicas, capítulo 36, descreve a trágica queda de Jerusalém, o saque que sofreu e a destruição da cidade santa, assim como o cativeiro e a deportação de milhares de judeus. Nenhuma dessas coisas teria acontecido se apenas um dos reis tivesse se arrependido sinceramente, confiado no Senhor e se rendido aos babilônios. Exposição bíblica dos versículos 1 a 17. O cerco começou em 15 de janeiro de 588 a.C., conforme capítulo 52, versículo 4. E 2 anos e meio mais tarde, em 18 de julho de 586 a.C., o exército babilônico entrou pelos muros da cidade. Os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio e assumiram o comando da cidade de Davi. O tempo dos gentios havia começado no calendário profético de Deus, conforme Lucas 21, versículo 24. Quando esse tempo terminar, o Messias voltará para resgatar o seu povo e cumprir as promessas feitas aos profetas. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Zedequias, sua família e seus oficiais tentaram escapar, conforme capítulo 34, versículo 3, Ezequiel 12, versículos 1 a 14. Mas os babilônios os capturaram e entregaram a Nabucodonosor em seu quartel-general em Ribla, cerca de 300 quilômetros ao norte de Jerusalém. Todos eles passaram por julgamento ali, e os babilônios eram conhecidos por sua falta de clemência. Os filhos de Zedequias foram mortos e o rei teve seus olhos arrancados. Assim, suas últimas memórias visuais iriam assombrá-lo pelo resto dos seus dias. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Ao mesmo tempo, os babilônios saquearam a cidade, tiraram o tesouro do templo e levaram-no para a Babilônia. Os soldados escolheram as pessoas que mais se destacavam no povo a fim de serem levados para o seu país. Uma deportação anterior ocorreu em 597 a.C., conforme capítulo 52, versículo 28, e uma terceira aconteceria em 582 a.C., conforme capítulo 52, versículo 30. Os mais pobres e desqualificados dentre o povo foram deixados para lavrar a terra. Afinal, alguém tinha de produzir alimentos para abastecer os soldados que haviam sido deixados para trás. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Desde que o Senhor havia prometido que Jeremias ia sobreviver a toda oposição e perseguição contra ele, conforme capítulo 1, versículos 17 a 19, capítulo 15, versículos 20 a 21, Deus se moveu por meio de Nabucodonosor para libertar o profeta e tratá-lo como urbanidade. Para angariar conhecimento, urbanidade significa conjunto de formalidades e procedimentos que demonstram boas maneiras e respeito entre os cidadãos, afabilidade, civilidade e cortesia. Continuando, Jeremias foi confiado a Gedalias, que mais tarde foi nomeado governador da terra, conforme capítulo 40, versículo 7. Gedalias não era o único que quis matar Jeremias, conforme capítulo 38, versículo 1. Compreendendo o capítulo 40, exposição bíblica dos versículos 1 a 16.
Após os babilônios capturarem Jerusalém, Jeremias foi libertado, conforme capítulo 39, versículos 11 a 14. De alguma forma, contudo, ele misturou-se com os presos que estavam sendo deportados em Ramá, rumo a uma longa caminhada até Babilônia. Ele foi libertado com a opção de escolher entre ir à Babilônia e permanecer sob os cuidados do rei ou permanecer na terra para cuidar das pessoas. Por ser um homem com um coração de pastor, Jeremias escolheu viver entre o povo, conforme capítulo 39, versículo 14, capítulo 50, versículos 5 e 6. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. O capitão da guarda babilônica pregou um sermão que soava muito parecido com o que Jeremias vinha dizendo por 40 anos. Os judeus devem ter ficado com vergonha de ouvir um pagão dizer que eles eram pecadores, mas ele estava certo no que disse. Como povo de Deus, temos de nos curvar de vergonha quando o mundo anuncia publicamente os pecados dos santos. Compreendendo o versículo 6, Jeremias fez escolhas difíceis no início e no fim de seu ministério. Servir como sacerdote lhe teria sido muito mais fácil, mas ele obedeceu ao chamado de Deus para ser um profeta. Viver na Babilônia teria sido muito mais confortável, mas ele preferiu permanecer na terra de seus antepassados. Jeremias foi um verdadeiro pastor e não um mercenário, conforme João 10, versículos 12 e 13. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12. Gedalias disse às pessoas exatamente o que Jeremias havia falado por anos a fio. Se os judeus servissem aos babilônios, viveriam em segurança na terra. O povo não podia colher grãos porque os campos não haviam sido semeados durante o cerco, mas poderia recolher os produtos que não haviam sido destruídos na guerra. O remanescente de Judá teve de seguir as mesmas instruções que Jeremias deu aos exilados na Babilônia: viver de modo normal, voltar-se para o Senhor de todo o coração e esperar que o Senhor os libertasse, conforme capítulo 29, versículos 4 a 14. Deus havia prometido um futuro para a nação, pois Judá tinha um trabalho importante a fazer. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 40, trago a exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Joanã começou como um líder corajoso, mas depois levou o povo a errar. Não se sabe como ele e seus companheiros souberam da trama de Ismael para assassinar Gedalias, mas certamente sua informação era precisa. Se tivesse lhe dado ouvidos, Gedalias, o governador, teria sido poupado. Vamos para a leitura no livro de Amós, capítulo 6. A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem. Dali vão à grande cidade de Ramate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há.
Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que, com as nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A complacência é um pecado insidioso porque é baseada em mentiras e motivada pelo orgulho. Ela leva o indivíduo a confiar em algo que não é Deus, conforme Sofonias 1, versículo 12. Assim como as pessoas na igreja de Laodiceia, os complacentes se consideram ricos e acham que não precisam de nada. Referência a Apocalipse 3, versículo 17. Na realidade, no entanto, perderam tudo o que é importante na vida espiritual quando o Senhor vê seu povo se tornando complacente e satisfeito consigo mesmo. Ele às vezes envia provações para despertá-lo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 7. Não há problema algum desfrutar de uma boa comida ou de uma boa música, desde que as coisas de Deus estejam em primeiro lugar em nosso coração. Davi criou e fez instrumentos musicais, mas os usou para louvar o Senhor. Abraão teve condições de preparar uma boa festa para seus convidados, conforme Gênesis 18, versículos 1 a 8. E o Senhor não o repreendeu. Mas o pecado nos dias de Amós era que esses luxos estavam distraindo o povo do verdadeiro problema da nação. Compreendendo o versículo 6, nestes dias, encontrar pessoas que estejam verdadeiramente preocupadas com o pecado das nações e as transgressões da igreja é uma tarefa difícil. Muitas estão como os governantes de Samaria ou os membros da igreja de Laodiceia, fechando os olhos para a realidade e vivendo de fantasias baseadas em uma falsa teologia. Exposição bíblica dos versículos 8 a 14. Jesus disse: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16, versículo 15. As pessoas se vangloriam de suas fortalezas, das mansões onde viviam e de seu estilo elegante de vida, coisas que Deus abominava e, um dia, destruiria. Compreendendo o versículo 12, o profeta discutia usando a ordem da natureza, já que era um agricultor e conhecia bem as coisas do campo e as estações. Os cavalos são inteligentes demais para correr sobre rochas lisas, onde poderiam escorregar e cair. Agricultores são sábios o suficiente para tentar arar as rochas ou o mar, porque de nada serviria arar pedras e águas. O senso comum nos convence da veracidade dessas declarações. Então, por que o povo de Deus envenenaria seu sistema judicial? Suas ações, então, não faziam sentido. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Amós, capítulo 6, trago o versículo 14. Uma coisa é uma nação recordar as vitórias do passado e
tributar glória a Deus por isso? No entanto, se um povo reivindica a vitória divina como triunfo pessoal, está apenas pedindo para ser derrotado no futuro. A dependência humilde do Senhor é a única garantia de sua ajuda e bênção. Agora vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 6, dos versículos 1 a 26. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Os 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus ensina e cura muitas pessoas. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. As bem-aventuranças e os ais. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar.
Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 26, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. O caráter sagrado do sétimo dia era uma parte distintiva da fé judaica. Deus deu a lei sobre o sábado a Israel no Monte Sinai, conforme Neemias 9, versículos 13 a 14, e fez disso um sinal entre ele e a nação. Referência Êxodo 20, versículos 8 a 11, capítulo 31, versículos 12 a 17. A palavra sábado é transliteração da palavra hebraica sabat, que significa descanso, e está relacionada ao fato de Deus ter cessado sua obra após os 6 dias da criação. Referência a Gênesis 2, versículos 2 a 3. Alguns rabinos ensinavam que o Messias não poderia vir até que Israel houvesse guardado perfeitamente o sábado. Assim, obedecer à lei tinha uma importância tanto pessoal como nacional. No entanto, Deus estava mais interessado em atender às necessidades humanas do que em proteger regras religiosas. Era melhor que Davi e seus homens pudessem se fortalecer para servir a Deus do que morrerem só por causa de uma lei temporária. Deus deseja compaixão, não sacrifício. Referência a Mateus 12, versículo 7. E também Oséias 6, versículo 6. Mas os fariseus, claro, viam a lei de modo diferente. Referência a Mateus 23, versículo 23. A exposição bíblica dos versículos 1 a 15. Era lícito a um judeu que comesse do pomar, do campo ou da vinha de um vizinho, desde que não enchesse um recipiente nem usasse uma ferramenta para colher. Referência a Deuteronômio 23, versículos 24 a 25. Como os discípulos estavam famintos, eles apanharam grãos de trigo, descascaram-nos, esfregando as mãos e comeram. Mas, ao fazer isso, de acordo com os rabinos, eles quebraram a lei do sábado, porque estavam colhendo, peneirando e preparando comida. Compreendendo o versículo 1, o sábado judaico fala de descanso após o trabalho e tem relação com a lei, enquanto o domingo fala de descanso após o trabalho e tem relação com a graça. O domingo comemora a ressurreição de Jesus Cristo durante os mortos, assim como a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Referência a Atos, capítulo 2. Compreendendo o versículo 5, ao fazer essa declaração, Jesus estava afirmando ser o Senhor Deus, porque foi o Senhor quem estabeleceu o sábado. Se Jesus Cristo é realmente o Senhor do sábado, então Ele está livre para fazer o que lhe agrada no sábado e com o sábado. Os fariseus, com certeza, entenderam o que Ele estava falando. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. A defesa de Nosso Senhor na lavoura, conforme versículo 1, estava baseada no Antigo Testamento, mas sua defesa na sinagoga, conforme versículo 6, estava baseada na natureza da lei divina sobre o sábado. Deus deu a lei para ajudar as pessoas e não para lhe fazer mal. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Referência a Marcos 2, versículo 27. Qualquer homem da sinagoga resgataria uma ovelha no sábado, então, por que não socorrer um ser humano feito à imagem de Deus? Referência a Mateus 12, versículos 11 a 12. Os escribas e fariseus haviam transformado os presentes de Deus em um fardo pesado que ninguém conseguia carregar. Referência a Atos 15, versículo 10 e Colossenses 5, versículo 1. Compreendendo o versículo 9, Jesus concede um descanso sabático espiritual que está no coração o tempo todo. Referência a Mateus 11, versículos 28 a 30. Ao contrário da carga exaustiva da lei, o jugo que Jesus dá é suave e seu fardo é leve. Quando o pecador confia no Salvador,
tem paz com Deus, porque seus pecados estão perdoados e ele está reconciliado com o Senhor. Referência a Romanos 5, versículos 1 a 11. Ao se render a Cristo em sua experiência diária, o cristão desfruta da paz de Deus no coração e na mente. Referência a Filipenses 4, versículos 6 a 7. Compreendendo o versículo 12, por que Jesus orou a noite toda? Por um motivo, Jesus sabia que a oposição contra ele estava crescendo e, ao fim, resultaria em sua crucificação. Por isso, ele orava por força para enfrentar o caminho à sua frente. Além disso, ele queria a orientação do Pai ao escolher os 12 apóstolos, pois o futuro da igreja dependia deles. Tenhamos em mente que um dos 12 o trairia e Jesus sabia desde o começo quem seria. Referência a João 6, versículo 64. Nosso Senhor tinha sentimentos humanos, conforme Lucas 22, versículos 41 a 44, Hebreus 5, versículos 2, 7 e 8. E foi com oração que ele fez essa difícil escolha. A exposição bíblica dos versículos 13 a 16, ao ser levado a Jesus por André. Conforme João 1, versículos 40 a 42, Simão recebeu o nome de Pedro, que significa pedra. Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa, conforme João 1, versículos 45 a 49. Outro Simão do grupo foi apelidado de Zelote, que pode ter 2 significados. Pode indicar que ele pertencia a um grupo judeu de fanáticos patriotas, conhecido como os Zelotes, cujo propósito era libertar Israel da tirania de Roma. Aqueles radicais usavam todos os meios que tinham em mãos, incluindo terrorismo e assassinato, para alcançar seus objetivos, ou talvez a palavra zelote traduz o vocabulário hebraico cana, que significa zeloso para a honra de Deus. A palavra é transliterada em Mateus 10, versículo 4, como Simão Cananita, conforme Almeida Revista Corrigida, ou Simão Cananeu. Quer Simão fosse conhecido por seu zelo pela honra de Deus, quer fosse por participar de uma organização subversiva, não temos a certeza. Talvez fosse chamado de zelote por ambos os motivos. Também não podemos ter a certeza de origem da palavra Iscariotes. Provavelmente significa homem no hebraico, Ish, de Queroite, uma cidade no sul de Judá, conforme Josué 15, versículo 25. Alguns a ligam com a palavra aramaica Segar, que significa falsidade. Assim seria Judas, o falso. A explicação geográfica é provavelmente a correta. A exposição bíblica dos versículos 17 a 19. É significativo que, depois de ter chamado os 12 discípulos e antes de haver pregado o Sermão do Monte, Jesus tinha tirado tempo para curar muitas pessoas necessitadas. Isso foi uma demonstração de poder e compaixão e também um lembrete a seus assistentes recém-nomeados de que o trabalho deles era compartilhar do amor e do poder de Cristo e com o mundo necessitado. Estima-se que, nos dias de Jesus, existissem 300 milhões de pessoas no mundo, enquanto hoje temos mais de 7 bilhões de pessoas, 4/5 dos quais vivendo em nações pobres ou em desenvolvimento. Que desafio para a igreja! A exposição bíblica dos versículos 20 a 49. Este sermão é provavelmente uma versão curta do que chamamos de Sermão do Monte, referência a Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, ainda que alguns bons estudiosos acreditem que sejam 2 eventos diferentes. Este sermão não é o Evangelho e ninguém vai para o céu por seguir o Sermão do Monte. Pescadores mortos não podem obedecer ao Deus vivo. Eles precisam primeiro nascer de novo e receber a vida do Senhor, conforme João 3, versículos 1 a 7 e versículo 36. De igual modo, esse sermão não é uma constituição para o reino de Deus se estabelecer um dia na terra, conforme Lucas 22, versículo 30 e Mateus 20, versículo 21. O Sermão do Monte se aplica à vida de hoje e descreve o tipo de caráter piedoso que
como cristãos, devemos ter no mundo. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Lucas, capítulo 6, dos versículos 1 a 26. Trago a exposição bíblica dos versículos 24 a 26. As 4 declarações, ai de vocês, têm uma verdade em comum. Pegamos o que quisermos da vida e pagamos por isso. Se desejarmos riqueza imediata, plenitude, risos e popularidade, podemos obtê-los, mas há um preço a ser pago. Isso é tudo que nós temos. Jesus não disse que essas coisas eram erradas. Ele disse que se satisfazer com elas é o próprio julgamento. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.